Salve, salve, gente do esporte. Hoje nós vamos falar de um esporte diferente. Nós vamos falar sobre automobilismo, mais precisamente sobre envenenamento de motores, que acontecia muito no passado, nas corridas de quilômetros de arrancada, enfim, né, o automobilismo do passado. Senhor Darcy Croto, o senhor é natural de Venâncio Aires, veio com quantos anos para Lajeado, ou em que ano? Eu vim para Lajeado no ano de 1961, 8 de junho. O senhor era mecânico já lá em Venâncio Aires? Já era mecânico lá em Venâncio Aires. Mecânico de automóvel, de motor? Automóveis, de motor. Ou lidava com tudo naquele tempo, o mecânico, a parte elétrica, tudo era o mesmo mecânico, né? Exatamente, não é que nem hoje, todas... Cada parte tem um. Tem o seu mecânico. Na época não, a gente mexia com tudo um pouco. Eu era iniciante, né, em 54, quando comecei a exercer a profissão. Serviço, quando é que começou o serviço com os carros Força Standard, que chamavam, né? Lá em Venâncio Aires? Não, começou lá já. Lá era Força Standard e o carro que nós preparávamos, porque aquilo era a corrida das carreteiras, conforme falavam na época, né? Nós preparávamos a barata do Oswaldo Oliveira de Santa Cruz. O Oswaldo corria na Standard? Na Standard. Hoje é o nome do autódromo de Santa Cruz. Exatamente, homenageado. Oswaldinho de Oliveira. Muito bem lembrado. Uma figura, um desportista que muito bem lembrado. Eu tive a ocasião de conhecê-la em Santa Cruz, uma pessoa muito querida, muito humilde, né? E que marcou, né? Marcou o nome muito de Santa Cruz no automobilismo. Ele foi campeão gaúcho, diversas vezes campeão gaúcho da Força Standard. Né? O que era a Força Standard? Bom, como é que era o carro? A Força Standard, chamavam de Força Standard só porque ela tinha que ser original. O que podia fazer no carro? Não podia mexer na estrutura dele? Na estrutura, não podia mexer. Você podia fazer o seu motor, a sua caixa de câmbio, o seu diferencial, mas o carro tinha que ser 3 marchas, né? E Standard como ele veio de fábrica. Ah, não podia botar mais marcha, modificar nada? Não, a Força Standard não permitia. Então, você podia pegar o seu motor, ter suas técnicas, malandragens de mecânico. Esse segredo aí não conta, né? Não, isso aí, então, cada um guardava para si, porque os compadres estão escutando, né? O senhor trabalhou lá em Venâncio Aires já nessa área também, além da oficina normal. Sim, com o Aldo Costa. E aqui em Lajeado, o senhor continuou trabalhando com esses automóveis de corrida, não? Não, aqui não. Numa oficina normal? Oficina normal, quando eu cheguei aqui, por sinal, foi o lançamento, o DKV tinha muito pouco, né? Então até tinha pouco serviço, o funcionário era eu e mais um outro rapaz, né? Se eu posso contar, o Rogério Lopes tinha a representação da casco escuro de Estrela, né? Cerveja fabricada pela Polar e Estrela. A melhor cerveja que a Polar já fabricou e fechou a Polar e não teve outra. Isso, até então às vezes tinha tão pouco serviço que eu pegava o caminhão Chevrolet dele e ia buscar uma carga de cerveja, né? E às vezes até saía a distribuir, né? Que ele era distribuidor, né? Mas aí foi aumentando com o tempo, né? Aí inclusive pararam com a representação da cerveja, né? E só continuaram com a oficina do DKV. E carros novos, né? E como é que era o DKV, por exemplo, como é que era a sua especialidade? Como é que era o carro, o DKV, como é que o senhor define ele? Vamos falar em DKV, ele é um carro da parte de motor totalmente diferente de todos esses carros que aparecem hoje. É um motor 2 tempos, né? 2 tempos quer dizer, explode sempre na nossa gíria, né? Então era um motor muito simples, 3 pistão, 3 condensador na parte elétrica, né? 3 anéis só num pistão, não tinha válvula, 3 bobinas, né? O que o senhor hoje diria? O senhor olha o motor de vez em quando, esses motores modernos, isso dá uma Muito pouco. Eu não estou muito bem assim, informado desse motor. Mas pelo que para dizer, motor não muda muito. Vamos falar do painel então.
Ah, o painel hoje é um... Como é que é o painel antigamente e hoje? Antigamente tinha a luzinha do dínamo, que nós chamava na época, né? Marcador de gasolina e marcador de óleo. No mais não tinha nada, era só isso aí. A velocidade, o velocímetro. E o velocímetro normal, é lógico. Hoje é o quê? Parece um avião, né? Hoje é um painel de avião. Sinceramente, se hoje eu fosse pegar um carro desse, eu tinha que fazer um curso primeiro. Né? Porque tanta coisa. Nós vamos voltar em seguida com o seu Darcy Croto para falar mais dos standards, os quilômetros de arrancada. Daqui a pouquinho. Anybody else in this world alone? You smiled at me, baby, and I could see my life plan. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller, contabilidade e assessoria, fone 3714-4033. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Estamos retornando para o nosso bloco final do Memória do Esporte de hoje, com o seu Darcy Croto. Envenenamento de motor, como é que funcionava? Né? Aqui o cara tinha que ter braço mesmo para ser piloto. Realmente, na época das carreteiras, era muito diferente do que hoje olhar uma corrida. Hoje é botãozinho para lá, botãozinho para cá e aquela coisa. Mas na época das carreteiras, por exemplo, o Catarino Andriata, o José Asmus, o Diogo Elvanger, o Júlio Andriata, Bertual, vamos parar por aí porque é muito nome. Eles corriam na força livre. Então, o que significava força livre? Você podia fazer o que quiser no carro. Você podia fazer o que bem entendesse do carro, né? E a força standard não podia fazer isso, né? A força standard só podia dar uma melhorada no motor e caixa e diferencial, né? O resto não podia mexer? Não podia mexer porque aí não passava no regulamento que exigia a força standard, né? Então o carro ficava standard, mas andava muito, viu? Só para conversar, a nossa baratinha do Oswaldo Oliveira, o nosso teste fazia no velocímetro, por exemplo. O seu Aldo dizia, o Crote, vamos experimentar a barata se está boa. Então, esguelava, nós chamávamos nesses termos, vamos esguelar a segunda para ver até onde é que vai o velocímetro. Ela botava 135 na segunda. Então, quando botava a terceira marcha, o ponteiro batia no 160, que o velocímetro só ia até 160. Não aparecia mais. Não aparecia mais. E aí, rebentava o cabo do velocímetro, né? Porque passava da rotação. Claro. Então, essa está no ponto. Assim, era do Ladi Bueno também, era o mesmo teste e tal, mas o do seu Portela também, um que correu uma ou duas corridas, até tem uma foto aí, era nesse termo que nós testávamos os carros. Bom, esse está bom. E carro feito assim com capricho, todo o carinho, porque sabe, corrida de automóvel se exige o máximo de um carro, então tem que ser assim. Tudo. Qual era o percurso
Da Standard e da Carreteira. Os dois corriam Os dois corriam no mesmo trajeto. Duas categorias diferentes. Duas categorias diferentes. Saía de Encantado a Santa Cruz. Tudo no chão batido. No chão batido. Aqui na beira do rio, aqui no Passo de Estrela, ali, eu me lembro, a gente ia assistir lá de Estrela do Porto, lá em cima, assistir os carros passarem. Então ia daqui Mariante, né? Mariante, Venâncio, Venâncio, Santa Cruz. Ia e voltava. Né? Tinha o Flores de Taquari, né? Que corria, fazia parte, e saiu da estrada e entrou numa lagoa de uma propriedade. E aí a barata entrou e a água não era muito alta e ele conseguiu sair para fora, né? E ficou em cima do carro, abanando para os amigos que iam passando, que ele estava ali, né? Para vir socorrer ele depois, né? Para tirar o carro dali. Pitoresco, né? O cidadão. O carro dentro d'água. E em cima do carro, né? E abanando para os colegas passando lá. Um fato pitoresco. Porque acidente mesmo, eu acompanhei há algum tempo, né? Muito. Essas carreteiras, eu não lembro de acidente grave. Uma coisa que o senhor gostaria de falar, que o senhor lembra, assim, dessa sua passagem toda como... Bom, quando eu vi... Quilômetro de arrancada, como é que era? Quilômetro de arrancada, aqui em Lajeado. Na época, cada um preparava o seu carro. Vamos dizer, a Folks preparava os carrinhos deles, cada um corria DKV com DKV, Willys com Willys e assim. Então vinha gente de fora, vamos dizer, na categoria DKV que eu trabalhava, né? Então eu preparava o meu DKV e os outros vinham de fora, né? Aí corremos a primeira corrida aqui, nós ganhamos. Eu tenho uma foto da taça que eu recebemos. A entrevista de hoje vai mostrar muitas fotografias aqui dentro do galpão e outras que o seu Darcy tem. Nós queremos agradecer o senhor. Só para encerrar, por que é tradicionalista também? Por que esse galpão tão bonito assim, com dizeres bonitos, frases bonitas na entrada e coisa? Bom, eu participei muito em CTG. Foi em Venâncio Soares que eu comecei a dançar em CTG. E nós éramos uma turma dos amigos, e nós gostávamos muito de CTG, né, a turma e tal. E eu também sempre gostei muito. E aí vim para Lajeado também, né? Aqui não participei de CTG, mas participei muito de rodeio depois, na época do Bento e tal. Assim. E eu, como nunca gostei muito de praia, né, ter casa na praia, aquela coisa, né, eu gosto de galpão. Tinha esse terreno aqui vazio, então eu disse, sabe o que eu vou fazer um galpão como eu gosto, né? Aí comecei a fazer o galpão aqui, e isso aqui foi feito para os amigos, né? O senhor para mais aqui no galpão do que lá dentro da casa, né? Um pouco lá, um pouco aqui, né? Então, para matar o tempo, né? Que a gente, né? Então, aí eu fui fazendo. Eu tenho muito aqui, muitas coisas que me deram de presente, por exemplo. Essas fotografias, cangas, essas coisas. Ganhou tudo. Eu ganhei, tem muita coisa que eu ganhei, né? Assim, dos amigos. Tem as... Mas tem gente que ganha e não cuida, põe fora. O senhor ganhou e está conservando tudo aí. Isso é o que vale. Darcy Croto, grande figura, gente do bem. Muito obrigado, senhor Darcy. Eu agradeço. E a vocês que estão acompanhando, obrigado um abraço pela audiência.